Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Talvez com uma alteração à estrutura inteira de um time. Porém, é um cara, Pascoal, que precisa realmente provar que ele consegue voltar a ser aquele velho Luxemburgo. Mas o mais não pode ser poupado disso, não? Vamos lá. Qual foi o último grande trabalho do Luxemburgo? Mas que é esse baita cara que todo mundo conhece. Grêmio... 2012. Foi, Facinca? 2012. 2012? É uma distância de tempo, Pascoal, muito grande para um cara que tem o talento do Luxemburgo. Se o Luxemburgo estiver realmente focado e com vontade de fazer o que ele sabe muito bem, tá na cara que será uma baita contratação para o Vasco. Mas o Vasco está apostando, Pascoal. O Vasco está apostando. Quanto tempo o Luxa ficou desempregado? Inclusive outros times da Série A não quiseram contratá-lo. Olha, o Vanderlei trabalhou 5 meses no Sport, foi demitido no dia 27 de outubro de 2017. Quanto tempo ele ficou? 5 meses. Ele foi demitido depois de uma derrota de 2-0 para o Júnior de Barranquilha, jogo de ida nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O retrospecto dele foi o seguinte: 11 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. E ele já estava também desgastado com o elenco. Alguns jogadores tinham dado declarações contra ele tinha colocado alguns jogadores para treinar separado, enfim. Houve um desgaste ali, Pascoal. Eu particularmente gostei. A ideia do Vasco é bacana. Agora precisa saber se em contrapartida o Luxa pode realmente entregar o que o Vasco está pedindo. E o contrato dele é até o fim do ano, sim. Até o fim do ano. Falei para você ontem, você falou que era 2 anos. Ontem eu recebi a informação de que era até 2020, mas ele só fez o contrato até o fim do ano. E se for possível, renovar por mais uma temporada, que aí ele disse que vai encerrar a carreira. Né? Que ele quer encerrar a carreira, inclusive como campeão no Vasco da Gama. Eu prefiro dar esse crédito ao Vanderlei Luxemburgo porque ele já construiu. Eu prefiro dar esse crédito a ele e ter a esperança de que ele possa modificar isso aí que acontece no Vasco da Gama. Com as dificuldades que tem o Vasco, com os problemas que a gente sabe que o Vasco tem, de repente, ele pode ser o cara certo no lugar certo, na hora certa e fazer o Vasco da Gama caminhar. É o que eu imagino. É que a gente está acostumado a ver o Vanderlei dar certo. E o Vanderlei, olha, você pergunta para cada jogador que trabalhou com o Vanderlei, inclusive até os jogadores que tiveram desavenças com ele. Então você pergunta para os que brigaram com ele, até os que ele não fala. Os caras falam assim: não, o melhor que eu trabalhei foi o Vanderlei. Todo mundo fala. A gente cansou de ver o Vanderlei. O Vanderlei é aquele cara que consegue unir o futebol bonito ao futebol de resultado. Sim. Os times do Vanderlei. Em 98 era sacanagem. Não, onde o Vanderlei passou, que ele ganhou no Cruzeiro, no Palmeiras. Só que a gente está acostumado a ver o Vanderlei trabalhar em times que tem grandes jogadores, que tem aqueles elencos robustos. O Vasco hoje é um clube que infelizmente passa por um momento difícil, não tem um elenco daqueles, a não ser que o Vanderlei, naquela coisa lá do relacionamento dele, consiga trazer aí 3, 4 jogadores. Sabe muito bem que dar o Vasco tem um aliado importante, que é o Carlos Leite, um empresário que caminha bem próximo ao Vasco da Gama, tem jogadores, aliás, ajudou a pagar folha de pagamento. Mentira minha? Não, no Corinthians. No caso do Vasco também. No Vasco também? No Vasco, ele ajudou a pagar. Aquele time do Corinthians do Mano Menezes era dele. Aquele time que ele montou foi esse. Nasceu alguma coisa. E o Carlos Leite, de repente, com a chegada do Vanderlei lá, as coisas podem mudar. Sim, mas você precisa trazer jogador, você precisa pagar salário. Salário não é empresário que paga, hein, gente? Quem paga salário é clube. Isso que eu acabei de falar. Mas não paga. O Carlos Leite já pagou o pagamento do Corinthians e do Vasco. Não, deixa eu falar. É diferente. Não é pagar é modo de falar. Não, paga e depois os caras devolvem. Agora, todo mês pagar, assumir um compromisso. Agora... Fica uma expectativa, cara. O time do Vasco também não é ruim. Que é muito... Não, eu não falei que é ruim. Eu não falei que é ruim. Mas não é bem realizado. Eu acho que esse time do Vasco briga da metade da tabela pra cima. Foi o que eu falei ontem no programa. De organização, né? Eu acho também. Vamos colocar assim, do 12º lugar pra cima, o Vasco... Eu tô fazendo uma pergunta, eu não me lembro do time. Aquele time do Sport era bom? Quando o Vanderlei foi? Eu não me lembro. Era bom o time? Tava o Diego Souza, tava o Magrão. Não era grande coisa. Esse time do Vasco é um bom time? Melhor do esporte. O Vanderlei consegue fazer esse time
ir adiante, ele vai ter tempo, porque vai parar a Copa América, para a Copa América. Essa é uma vantagem que ele não estreia domingo contra o Santos no Pacaembu, que é um jogo complicado, ele só estreia contra o Avaí. Eu adoro o Vanderlei, sim, mesmo. Cara de uma conversa. Bom, nós somos testemunhas, né? De quando sempre encontramos o Vanderlei. Trabalhou com a gente aqui, né? Enfim, é uma figura louvável, das melhores de inteligência, de papo de futebol, de tudo. Agora, outras coisas têm me chamado a atenção, sabe, com o pé atrás em relação ao Vanderlei. Ontem ele foi perguntado sobre as novidades do São Paulo do Fernando Diniz, ironizou o Fluminense, disse que é um time que só gira, parece uma baiana de escola de samba, que fica girando em torno dele mesmo e não resolve absolutamente nada. Falou que o que o São Paulo faz, ele já fez, etc e tal. Essas conversas, sabe, que não levam a lugar algum. Que o Vanderlei teve um time que há 20, 25 anos foi revolucionário? Teve, claro que teve. O Palmeiras de 95 foi uma coisa maravilhosa. Mas jogou 6 meses só, entendeu? Os outros Palmeiras que o Vanderlei teve, de 93, 94, ficaram aqui dentro, né? Esses times não expandiram aquilo que a torcida esperava, que era de ser campeão de uma Libertadores e do mundo, por outras decisões, até às vezes por um excesso de confiança desnecessário. O próprio Corinthians do Vanderlei parou em 99 numa Libertadores, quando muita gente esperava que aquele time fosse ser campeão. Tudo bem que do outro lado tinha um Palmeiras tão forte quanto, do Filipão, inclusive, mas que tinha um certo corpo. Então, o Vanderlei também precisa observar um pouquinho Marcos, mais. Né? Esse aí parou na mão do Marcos. O Vampeta e o Dinei. Mas assim, o Vanderlei tem que dar um passinho atrás em algumas questões de olhar. Que nem ontem ele foi perguntado, né, sobre o que ele refletiu nesses 2 anos, etc e tal. Sabe, fez uma brincadeira um pouco até grosseira com uma moça, né? De falar que ele ainda continua empolgado, mas com um termo um pouco mais pesado. Então, sabe? Não, o que ele falou? Não vou falar aqui. Fala, se ele falou na coletiva, eu não vi. Ele falou, continua apontado pra cima, entendeu? A gente sabe o termo que ele usa, né? O Vanderlei falou isso? Falou. Então, assim, sabe, legal, a gente acha engraçado, é do futebol, é da cultura, mas não pra uma moça, não naquele momento. Talvez eu queria ouvir do Vanderlei outros tipos de argumento. Pô, realmente, esses 2 anos aqui o futebol mudou, eu trabalhei de algumas formas aqui. Mas ele elogiou o técnico do Santos. Não é elogiou o trabalho. Sabe, eu acho que assim, essas coisas, ele disse que o Vanderlei ganhar título. Assim, com esse tipo de pensamento, o que ele está dizendo, eu concordo com o Facincani. Não é, Surmani? Não, é fazer um meia-culpa. Olha, meus últimos trabalhos não foram bons. E eu tenho consciência disso. Eu vou trabalhar agora para fazer um trabalho melhor, que frutifique, etc e tal. Era isso que muita gente estava esperando ele dizer, e ele não disse. E é isso que as pessoas cobram do Vanderlei. Humildade. Essa humildade, que muitas vezes ele não tem. Conversei com ele aqui outro dia, mostrei pro Flavinho, inclusive, a nossa conversa aqui. Eu acho que falta isso pro Vanderlei. Quando ele chegar no momento e perceber, ele olhar em retrospectiva, mas com muita humildade e ver os trabalhos recentes dele, ele pode crescer, gente, porque ele é muito inteligente. O último trabalho bom dele, pra mim, foi o Paulista de 2008 com o Palmeiras. Ele ganha do São Paulo do Adriano, uma virada histórica, etc e tal, passa por cima da Ponte Preta. Dali pra frente, sabe, foram trabalhos totalmente questionáveis. Ele teve um timaço do Grêmio na mão. Um timaço. Ele montou um tremendo time, acabou em terceiro lugar. Era um timaço. Isso, mas assim, ele fez uma Libertadores ele fez um trabalho cômica. bom, e fez uma Libertadores cômica, sabe? Classifica bem, depois é eliminado de uma forma assim, sabe? Surreal. Então, assim, o Vanderlei parece que trabalha 6 meses bem e depois, quando ele precisa da afirmação no trabalho, recentemente falando, não consegue. Ele deveria assumir o Vanderlei era um cara, Santos? O Vanderlei deveria, claro. Você assina um compromisso, é a mesma coisa. Assina um contrato com uma empresa hoje, amanhã a empresa já me quer à disposição. Sabe, tem que ser assim. Eu entendo os negócios pessoais dele. Claro que ele ficou 2 anos parado, teve outro tipo de investimento na carreira. Ele tem todo o direito no que ele quiser investir. Tá mais do que certo mesmo. Tem que aplicar a grana e o cara, se tem 100, que fique com 500. Torço mesmo. Se o cara é inteligente, como ele é um cara muito inteligente, empresário dos melhores. Agora, se compromete a voltar ao futebol num Vasco em dificuldade, sabe, 2 anos parado, volta de outra forma. Pô, tô aqui, amanhã tô o jogo aqui, é domingo, da manhã, tô aqui, pessoal, bora, vamos trabalhar. Contra o Santos no Pacaembu. E por que ele não vai ao jogo?
porque ele já tinha assumido alguns compromissos anteriores. E é verdade, nós sabemos o que é. O que é? Inclusive, ele tem um compromisso aí. Ele mesmo falou, está lançando uma cachaça. Sexta-feira é o aniversário dele. É uma festa que já está sendo... Mas onde que é isso aí? Em São Paulo. O jogo é em São Paulo também? Sim, mas ele precisa treinar o time, gente. Sim, mas gente... Ele não pode chegar e pegar e sentar o time. Ele teria... Eu acho. Eu também acho. Você diria, ele pode abrir mão disso? Poderia abrir mão disso para treinar o Vasco? Acho que seria legal. Concordo com você. Legal, acho que seria mas bacana, ele tem, não é que assim, não vou treinar porque eu vou ficar em casa fazendo qualquer outra coisa. Poxa, não, ele tem vários compromissos. O aniversário... Muito provavelmente, quando ele negociou com o Vasco, ele falou assim, eu topo, só que domingo não dá. Sim, provavelmente, claro. Domingo não dá. Eu vou assumir segunda-feira, porque é meu aniversário, sexta-feira, eu tenho compromisso. O Vanderlei, nessa entrevista, ele contou o seguinte... Ele comprou uma afiliada da Bandeirantes da Record, em Tocantins. Ele é um empresário, gente. Claro, ele é um empresário. Agora, talvez isso também... contratou um treinador. Sim, exato. Talvez isso também esteja atrapalhando o Vanderlei. Ele está um pouco... Disperso. Ele precisava ficar um pouco mais focado. Que é uma coisa que a gente fala há anos a respeito do Vanderlei, né? O Mano fala muito isso. O Luxemburgo, Flavinho, ele na hora que começou a declinar a carreira, foi porque ele começou a pensar no Instituto Luxemburgo, ele começou a jogar pôquer, aí ele até fala, mas não é o pôquer que me tira talvez o foco. É também, como não? Muitas vezes aí, quando você está dentro do ambiente, joga, não joga. E outra coisa, mano, só para pontuar, o Vasco joga com o Santos domingo no Pacaembu, e depois, uma semana depois, ele vai jogar contra o Avaí aqui no Rio. São Januário. É mais fácil. Tudo bem, mas não é por isso. Muito provavelmente ele escolheu pela semana cheia. Ele escolheu, olha, eu vou assumir segunda, vou ter uma semana cheia e tudo mais. Volto a dizer, eu no lugar dele, cancelaria tudo. Cancelaria tudo. Mas muito provavelmente ele negociou com os caras. Tudo bem, eu topo, mas a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira. O carro-chefe da vida dele agora é o Vasco, Sormani. Por mais que tenha assumido um compromisso com cachaça mas eu também acho. Ele não quer retomar a carreira? Mostra pra todo mundo, fala, tô abandonando aqui, eu vou deixar na mão de terceiros, vou deixar na mão da minha filha, alguém vai tocar esse projeto. Fala, agora o meu carro-chefe, o abre-alas da minha vida é o Vasco. Eu concordo com você, eu acho que ele poderia ter feito isso. Mas ele optou por segurar. Se o Vasco não quer... Eu não quero. O Vasco não consegue nem contratar o treinador, então, exatamente. Vai batendo cabeça. O Vanderlei negociou com os caras, provavelmente, não é informação, é o que eu acho. Vou assumir segunda. Tá bom pra vocês? Tá, então beleza, pode Campelo, vou só na eu. Sábado e sexta eu tenho compromisso, sábado eu tenho compromisso, domingo eu vou ver o jogo lá, tá legal? Vou ver. Domingo estarei no Pacaembu, vou ver o jogo. Segunda-feira o capim balança. É comigo. Sabe o que me frustrou muito? Você já vai falar, eu preciso chamar urgente. Eu tenho o time do esporte que ele treinou aqui. Daqui a pouco, espera aí, a gente já volta nesse assunto que eu preciso chamar urgente o André Cavalcante.